Olá, meu nome é Larissa Cabreira e esse é o terceiro vídeo de como criar os seus filhos no dias de hoje. Então, tenho duas filhas, como eu já mencionei, e agora eu vou falar sobre a cognição, né? Como trabalhar o cérebro dessas crianças. Muitos pais não sabem. As minhas meninas fazem bastante atividades extracurriculares, mas é por causa do desenvolvimento cerebral que acontece realmente na nascimento da criança até os 21 anos. Claro que tem muitos estudos ainda em andamento mostrando que após os 21 anos ainda tem muita coisa que a gente pode fazer para que o nosso cérebro seja estimulado. Mas vamos lá. Então, na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, a gente simula muito a criança, né, a entender as suas emoções. Então, se você não conseguir fazer e quiser delegar essa função para alguém, a pessoa indicada é o psicólogo, porque o psicólogo ele vai trabalhar juntamente com seus filhos a questão das emoções. Então, como é que a gente faz? Contar a historinha, fazer a criança ter empatia, mostrar para ela que os bichinhos estão rindo, estão chorando, estão tristes, estão bravos, estão alegres, estão legais, estão amorosos, estão com medo, estão com nojo, é extremamente importante. Então, brincar com seu filho no chão é um grande estímulo. As crianças bebezinhas, o maior estímulo é barulhos, sons, né? A gente tem bastante brinquedos com som de animais, com sons de risada, com sons de trovão, de chuva. É importante para a criança começar a se socializar, né, no mundo que ela está inserida. Outros brinquedos que também são extremamente importantes são, após os 3 anos, terem muitas cores. Então, identificar cor, identificar números, estimular a criança a falar as cores, falar os números é extremamente importante. Então, eu levava as meninas no parque e balançava elas. E aí contava com elas quantas vezes a gente balançava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contava os degraus para subir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, e as cores? O balanço é amarelo, o escorregador é vermelho, o escorrega é verde, e assim por diante. Então, você usar o ambiente da criança para estimular o seu cérebro é muito importante. Quando a criança está brava, chegar para ela e dizer: filho, você está bravo? Por que você está bravo? Você pode ficar bravo, mas você não pode jogar os brinquedos. Olha, eu também tô brava, mas eu jogo brinquedo? Não jogo, você é o exemplo do seu filho. Mostre para ele como lidar com as emoções, né? A mamãe hoje tá muito feliz. E tem pais que acham que tem que esconder as emoções. Pelo contrário, você pode mostrar para os seus filhos que você tá triste, que você tá feliz, que você tá com nojo, que você tá com raiva. E claro que você não vai contar na íntegra e todos os detalhes para uma criança o que tá acontecendo na sua vida. Mas você pode dizer assim: eu tô triste com o papai, eu tô brava com o papai, eu tô com nojo de tal situação, eu tô com nojo dessa banana amassada. Você pode explicar para o seu filho. A gente acha que os filhos não entendem, entendem mais do que a gente imagina. Então, lidar com as emoções das crianças é extremamente importante na primeira infância. Então, assim, outras coisas que eu gosto é estimular a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Então, por isso, as minhas meninas, desde pequenininha, elas fazem duas atividades. Então, uma para motora grossa e uma para motora fina. Como assim, Larissa? Bom, balé, judô, futebol, pular corda, ir ao parque, andar de bicicleta, essas são coordenação motoras grossas, certo? Questão de espaço, a criança vai ter que delimitar espaço, a criança vai ter que entender o seu corpo, reconhecer o seu corpo, as partes do seu corpo. Então, essas são as atividades. As meninas, eu optei por balé, porque a gente mora numa cidade muito fria, então o balé é uma opção muito agradável para nós, né, nessa questão. A Micaela, ela é muito corajosa, então a gente tinha muita dificuldade às vezes ir para alguns resorts e quando eu via, a Micaela estava dentro da piscina. Então a Micaela não tem medo de nada, nunca teve. Eu lembro que quando ela tinha 1 ano e pouco, ela subia aqui em cima no sofá e se jogava no chão, e aquilo deixava a babá horrorizada, assim. Ela sempre foi muito corajosa, sempre subiu muito coisas altas, ela não tem medo praticamente de nada. Isso também é muito perigoso. Então, eu comecei a explicar e coloquei a Ana Micaela na natação o quanto antes. Então, aos 3 anos, a Micaela foi pra natação, a Ana Júlia foi junto, a Ana Júlia levou 6 meses para aprender a nadar. Micaela, por ser menor, levou um pouquinho mais, levou um ano e pouquinho para aprender a nadar.
Mas assim, no primeiro mês de natação já me deu super tranquilidade, porque ela já mergulhava e já conseguia chegar até uma borda. Porque era questão de saúde, né? E garantia para nós que temos piscina em casa, de que a Micaela não ia aparecer dentro da piscina de uma hora para outra, porque realmente eu peguei a Micaela umas 7 vezes naquele verão dentro da piscina. Então, realmente era uma questão de saúde. Então, natação e balé era uma coisa que elas faziam muito. Hoje só a Micaela faz balé, mas porque gosta, e a Ana Júlia já não curte muito, não faz mais. Mas balé elas continuam fazendo, mesmo uma com 10 e a outra com 6 anos. E a coordenação motora fina e criatividade, vamos dizer assim, que também é estimulada, elas fazem aula em pintura em tela, desenhos, né? E também fazem aula de violão. Então, começaram no piano e optaram por violão, hoje elas fazem violão. Então, essa é a coordenação motora fina e também uso de criatividade. Claro que o balé também usa a criatividade, né? Mas a criatividade na arte, né? Num quadro, num desenho e numa música é mais alto, vamos dizer assim. Então, coordenação motora grossa e fina é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral da criança. Então, a partir dos 7 que elas começam realmente a escrever e começam a modificar as suas letras, a pintura em tela e desenho são muito estimulantes. Então, se você conseguir procurar na sua cidade, às vezes até no próprio colégio tem, é extremamente importante. A segunda língua também era uma coisa que eu tenho muita dificuldade, meu marido nem tanto, meu marido já consegue muito mais facilmente. Então, eu sempre quis, né? E aqui em Guarapuava, no Paraná, não tínhamos um colégio bilíngue, agora temos, então elas estão no bilíngue. Mas antes disso, eu achava extremamente importante a criança, a partir dos 5 anos, fazer uma segunda língua. Tem especialistas que vão dizer que antes melhor, mas eu acho que primeiro ela tem que entender bem a sua língua pátria. Mas outras pessoas acham que não, que ela poderia começar com a língua estrangeira e depois ir para a língua pátria. Então vai muito de pai para mãe, né? Então vai vendo o que você acha que é bom para o seu filho. Tô dizendo o que eu fiz, né? O que eu achei importante e o que eu faço. Então as meninas fazem a segunda língua, hoje inglês. A Ana Júlia vai completar 10 anos agora, uma semana daqui a pouco. E eu vou colocar ela no francês o ano que vem, tá? Por que o ano que vem, Larissa? Porque o ano que vem a Ana Júlia vai estudar apenas no período da manhã. O turno dela vai ser de manhã e a Micaela continua à tarde. Então, como ela vai estudar de manhã, à tarde ela vai ter mais tempo. Então, ela vai continuar, ela já falou pra mim que quer continuar com balé, ela quer fazer aula de canto agora, e ela quer continuar com a aula de pintura, mas ela quer também fazer uma segunda língua. Como o sonho da Ana Júlia é ser estilista, eu acho extremamente importante incentivá-la. E aí ela vai optar ou pelo francês ou pelo italiano, já que o berço da moda, né, fica nesses 2 lugares lá na Europa. Então, a opção da Ana Júlia ainda não foi decidida, ela horas quer italiano, horas ela quer o francês, então eu vou deixar ela optar. Tem uma coisa bem importante que eu faço com as minhas filhas e que eu recomendo para os pais lá no consultório, é o seguinte: eu coloco elas no que elas querem, mas tem coisas que elas não têm direito de escolha. Por exemplo, eu gosto muito do método Kumon, eu não sei se vocês conhecem esse método. A Ana Júlia já faz desde os 7 anos o método Kumon, e ela começou a fazer porque eu vi que ela tinha dificuldade em matemática na escola. Então, como eu via que ela tinha muita dificuldade, eu fui procurar algo que, né, ajudasse ela. Então, o Kumon era uma técnica japonesa muito interessante. E eu comecei a pesquisar mais e fiz uma entrevista, conversei com a professora responsável e a Ana Júlia começou a fazer. E eu posso garantir para vocês que a Ana Júlia hoje é outra pessoa na matemática. Já completou o ciclo de 2 anos, né, fazendo, e optou por trocar porque já estava cansada de fazer conta. E aí a gente mudou, porque é diariamente, então ela faz diariamente o comum. Ela optou e mudou para o português, e eu senti uma grande diferença nela na questão de interpretação e o hábito de leitura. Essa é uma coisa que eu e meu marido a gente sempre fez. A gente sempre viajava e ia para algum shopping, a gente passava numa livraria e comprava livros, né? Quando era bebê era livro de morder, era livro de textura, livro de letras, livros de palavras, e aí a gente foi aumentando, né, o grau de dificuldade desses livros. Então elas sempre que tiveram o hábito de ler, eu leio muito, meu marido começou esse hábito faz uns 3 anos, mas eu leio muito, então elas veem eu lendo muito e às vezes eu tô sentada na minha poltrona e eu vejo elas vêm, sentam na minha frente e leem um livrinho delas.
Hoje a Ana é apaixonada por Harry Potter, então ela tá lendo a série inteira, né, coleção inteira do Harry Potter. A Micaela gosta muito de Star Wars, então eu comprei umas cartilhas do Star Wars que vinham com os bonequinhos e ela tá lendo a história dos bonequinhos, é uma graça isso. A Micaela foi alfabetizada na pandemia, né? Micaela tá hoje com 6 anos, então, né, faz quase 2 anos que a gente tá aí na pandemia. Então ela tava ali de 5 anos e pouquinho, né, ela tava, e aí estourou a pandemia. E aí o que eu optei? Também pelo método Kumon. Então, fui lá no Kumon, matriculei a Micaela no português, ela não sabia ainda muito bem, ela sabia só as letras, e esse método alfabetizou ela. Então, a Micaela hoje lê, né, muito bem, escreve e já tá até na letra cursiva. Ela tá um pouco mais adiantada do que seus colegas de classe, mas foi por conta do método Kumon, nada assim, tipo, forçado. Foi gradativamente, ela foi evoluindo e hoje ela já tá nas frases e interpretações de pequenos textos, que é incrível, né? Uma criança que tem 6 anos. Então, mas elas leem hoje muito bem, as duas, e a gente tem uma meta. A gente tem uma meta que é elas têm que ler no mínimo 10 páginas por dia, né? Claro que a Ana Júlia se entrete no seu livro e lê 20, 25 páginas por dia. Então, é interessante o quanto isso faz com que elas tenham um diferencial em relação aos seus colegas. Então, fica aí outra dica para vocês. A questão de eu deixá-las escolher, né, que eu tava falando, é o seguinte. A Ana Júlia, a primeira vez, ela optou por piano. E, claro, a primeira bronca que ela levou da professora, a primeira frustração que ela teve em não conseguir algo, ela quis abandonar, como qualquer pessoa. E aí ela chegou em casa brava, dizendo que nunca mais ia, que ela odiava o piano, que ela odiava a professora, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu deixei ela se acalmar. No outro dia eu fui conversar com ela e expliquei que tudo tinha um custo e que ela escolheu fazer o piano, ela optou pela professora e que ela tinha que resolver os seus problemas e que eu tinha usado o meu dinheiro para pagar o piano 1 ano e que ela ia fazer pelo menos esse ano. E aí ela foi bufando, mas foi, e claro, se apaixonou pelo piano novamente. Então, o que eu quero dizer para vocês? É que às vezes a gente, por dó, por não querer brigar, por não querer negociar com seu filho, você deixa que ele decida. Só que eles estão pouco acostumados com frustrações. Então, uma briga com um colega na sala, uma briga com o professor, uma puxada de orelha do professor vai fazer com que o teu filho desista. E você não pode ser conivente com isso. Você tem que travar e dizer, não, você vai superar isso pelo menos até o final do ano. Por que até o final do ano? Porque eu usei esse tempo para que realmente ela percebesse se ela não gostava do piano ou se realmente ela tinha acontecido algo que ela não quisesse. Porque, claro, a criança pode não gostar daquela atividade que ela escolheu, mas ela teria um prazo realmente para digerir se gostava ou não. Então, esse é o conselho que eu dou para os pais, né? Por exemplo, você vai botar teu filho no judô. Aí você vai lá, compra todo, né, o material, a vestimenta dessa criança, e aí a criança faz 5 aulas e não quer ir mais. Então, a criança tem que entender que tudo na vida tem um custo e que tudo tem uma responsabilidade. Ela optou por ir, você está pagando para ela ir, você está fazendo um sacrifício, porque normalmente é isso que acontece, a gente acaba deixando de fazer coisas para nós para fazer para os nossos filhos, né, pensando no futuro deles e na felicidade deles. Então, a gente também tem que ser mais drástico e dizer, você vai, mas é 1 ano. E aí, isso ficou estabelecido aqui em casa, que elas podem escolher a atividade que elas quiserem, mas que o prazo é, no mínimo, 1 ano. Depois disso, elas podem até desistir, mas 1 ano elas vão fazer. Então, agora, voltando com a pandemia, a Ana Júlia voltou pro balé e, é claro, a preguiça estava maior do que ir. E aí, ela não queria voltar. E eu falei, não, já paguei o espetáculo, já está pago até o final do ano e você vai até o final do ano. Nós estamos agora em agosto, entrando em agosto praticamente, então ela vai até o final do ano. E se chegar em dezembro ela não quiser ir mais, tá tudo bem, não precisa ir pro próximo ano pro balé e pode escolher outra atividade. Até sugeri que ela fosse pro esporte, mas isso é uma questão que ela vai escolher. Ela pode escolher ficar no balé, ela pode optar por outras coisas, mas ela vai ter que escolher. E ficar pelo menos 1 ano. Então essas são as regras para a estimulação cerebral das crianças. Espero ter ajudado um pouco com a minha experiência para vocês e falar para vocês que estimulem, sim, os seus filhos a hábitos bons, né? Só uma deixa aí, eu uma vez fui ao shopping com a minha irmã, ela também tem uma filha, ela é 1 ano mais nova que a Ana Júlia,
E a gente passou pela ReHap, né, uma loja de brinquedos, e a filha dela enlouqueceu, emburrou, que queria, porque queria, porque queria. As minhas não deram nem bola. Claro, Micaela era um bebezinho ainda, mas a Ana Júlia não deu nem bola. Passamos na frente da livraria, Curitiba, e as minhas duas filhas enlouqueceram e a filha dela não deu nem bola. E aí ela começou a dar risada. O que que eu fiz? Na verdade é que as minhas filhas já aprenderam o quê? Eu não compro brinquedo fora de época, mas livro eu compro. Então, elas sabiam que elas podiam espernear o quanto fosse na ReHap, que eu não compraria nada. Mas que na loja de livros, elas podiam escolher o livro que elas quisessem, que eu iria comprar. Eu sempre vou à livraria com elas e sempre compro um livro por criança, né? Então, elas escolhem lá. E aí eu trago o livro que elas quiserem. Então, sempre que a gente vai ao shopping, não é sempre que eu vou, então eu vou uma vez por mês, às vezes nem vou naquele mês, mas quando eu vou, a gente vai à livraria e elas escolhem o livro que elas quiserem. Mas eu agora tenho uma nova regra. Só vou comprar o livro se você tiver terminado o que eu comprei antes. Então, o que aconteceu? Como a Ângela está com a série do Harry Potter para ler, normalmente quem tá comprando o livro agora é somente a Micaela, de 6 anos, porque os livros dela são muito menores e ela consegue ler por mais tempo. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. E aí, pra Ana Júlia não ficar triste, eu sempre levo um grifa-texto, uma canetinha diferente que ela gosta, pra ela não ficar triste, mas ela ainda sabe que ela vai ter que ler a coleção toda pra ganhar os próximos livros. Então, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima!